Então, gente, agora eu estou aqui falando uma pessoa que, por um desenvolvimento da história local, agora está como vereador em Taubaté, e foi também por uma questão de conjunturas no quadriênio passado a vice-prefeita da cidade. E eu, antes de falar das coisas mais atuais, vou falar de uma coisa que marcou a trajetória dessa moça, a Vera Saba, que é uma bancária, uma sindicalista, sobretudo no limite dela, e que ela foi escolhida, foi chamada, foi convocada como militante para estar na chapa malfadada do Roberto Peixoto. Fizeram aliança do PT e do PMDB e ela foi escolhida e ela cumpriu essa missão chamada como militante orgânica do PT. E houve um episódio nessa história toda que eu acho que foi assim comparável ao golpe de 64 pela irregularidade que aconteceu e que foi terrível para essa mulher, enquanto figura pública. Que é o seguinte: o prefeito foi preso por 4, 5 dias pela Polícia Federal e pela Constituição Federal do Brasil, Constituição Estadual de São Paulo e Lei Orgânica do Município, ela teria que assumir imediatamente. Não tem essa história que a Lei Orgânica do Município... Não, a Lei Orgânica do Município é clara, ela teria que assumir imediatamente porque ela era vice-prefeita. E olha, a prefeitura ficou 4 dias acéfala, sem ninguém sendo prefeito, sem ninguém exercendo, porque fizeram um complô para ela não exercer interinamente o cargo de prefeito. E inventaram até uma história, nossa, uma mentira mais eslavada e mais medíocre, dizendo que ela teria que esperar 10 dias por força da lei orgânica para assumir. Não era nada disso. A lei orgânica dizia o contrário, dizia que se ela demorasse 10 dias para assumir, ela incorria em crime de responsabilidade. Isso dizia a lei orgânica. Mas alguém que gosta de lorota botou isso nos meios de comunicação. Os meios de comunicação não se deram o trabalho de ler a lei orgânica do município, inventaram, compraram essa mentira, passaram adiante, o legislativo endossou isso, foi uma vergonha. Impediram a vice-prefeita de exercer interinamente a prefeitura. Isso é uma vergonha, e isso aconteceu no meio de tantas outras vergonhas e outros problemas que houve no mandato passado. Então, essa sobrevivente aqui, não foi desleal com quem foi desleal com ela. Ela permaneceu leal aos outros, deu a outra face, seguiu em frente, fez a campanha dela de vereadora e está lá hoje na Câmara Municipal, do mesmo jeito, lutando, tá? Com todas as críticas que eu tenho ao PT, que ela sabe que eu sou chato para criticar o PT, sabe que eu pego no pé do PT. Mas ela está lá, ela defende o partido dela, defende o compromisso que ela assumiu com os eleitores dela e está tentando fazer o trabalho dela. Não estou desmerecendo o trabalho de nenhum outro vereador por aqui. Eu acho que até ela e outras pessoas que também estão em outros campos, por exemplo, no campo da bancada governista, são pessoas que podem até melhorar a imagem da vereança, tal, porque tem seriedade, tem compromisso, tal. Mas ela é uma pessoa ali que está com uma postura, nesse momento aí, dos problemas atuais que estão acontecendo no município, uma postura que eu me sinto à vontade para elogiar. Ela e o companheiro dela, o Salvadorzinho também, que nesses dias, apesar de... Depois eu falo quais que eu vejo os erros de
estratégicos dele principalmente, mas eles estão tendo uma postura séria, uma postura elogiável, e eu quero que eles continuem assim. E eu vou pressionar para que eles continuem assim. Que eles não pipoquem, não mudem de lado, tenham essa firmeza. Essa firmeza é importante. Vera, fala para mim uma coisa, antes da gente entrar na atualidade. O que nesse tempo todo que você saiu da política sindical para a política do município, qual foi a mudança principal de perspectiva que você sentiu? O que mudou na sua militância? O que agregou? O que te deixou mais revoltada? Como é que você se sente nessa transição? Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Tenho uma admiração muito grande por você, Marmo. Até te chamo de Marminho. Pode chamar. Por você, carinhosamente, por você ser essa pessoa que você é. Uma pessoa humilde, talentosa, intelectual. Muito obrigado. E eu quero agradecer e parabenizar pelo seu programa, que é um programa sério, que tem conteúdo, que dá oportunidade para as pessoas se expressarem e defenderem seus ideais. Eu quero também cumprimentar os internautas que estão nos acompanhando e todas as pessoas que vão acompanhar o seu programa nesta tarde, aí, véspera de feriado, cidade está bem agitada. Então, durante todo esse processo turbulento que foi uma candidatura que visava a busca por um projeto de transformação social, a quebra de uma dinastia, de uma oligarquia e um domínio hegemônico do PSDB em nossa cidade, que estava há mais de 25 anos no poder, chegando a 30 anos no poder. Houve todo um processo de união de forças de PMDB e PT para quebrar um pouco essa rotina em nossa cidade, rotina política. O que aconteceu foi que houve a traição ao Partido dos Trabalhadores e eu estava frente a esse desafio com o mandato de vice-prefeita. Insisti bastante para que houvesse a liga, para que houvesse a continuidade de uma gestão compartilhada, mas não foi possível. Não foi possível. Você ficou até sem sala, né? Eu fiquei sem sala. No gabinete da prefeitura. Exatamente. Eu tive a oportunidade de conversar efetivamente com o prefeito 2 vezes, somente 2 vezes. E na segunda vez eu vi que dali para frente não teria mais a mínima condição de que trabalhássemos juntos, porque haviam outros interesses envolvidos, que não eram os interesses de defender a cidade seriamente. Mas nesse início do mandato, nem por isso abandonei, porque existia uma campanha, um projeto, então nós ficamos observando esse período de 6 meses para como seria o desempenho do governo em relação à busca de projetos, à busca de recursos junto ao governo federal, a implementação de projetos independente dessa relação de vice-prefeito, que é confusa mesmo nos municípios, no estado e no país. É preciso reformular a nossa legislação, a Constituição Federal. Existe uma PEC sobre a questão do papel do vice no país e nós precisamos. Então, eu sou fruto dessa situação legal que também consegui superar. Então, durante esse período de 6 meses, fui acompanhando o processo, inúmeras denúncias de corrupção, uma outra vertente política que não queria o bem da cidade, que queria realmente defender outras questões, fugiu de uma linha democrática, de uma linha moderna e se afastou completamente do povo tabatiano. Então anunciei a ruptura política, tive uma luta interna no PT, abrimos um processo de plebiscito, ganhamos o plebiscito, o estadual veio com uma intervenção. Então eu tive uma luta sem fim. Que ela quer dizer o seguinte, que houve uma altura e eu estava empenhado na cassação do Peixoto. E houve uma altura em que o PT de Taubaté queria juntar forças a essa reivindicação pela
cassação do Peixoto e chegou a decidir-se que ia se somar a nós que estávamos querendo a cassação do Peixoto. Só que a ala que não queria a cassação do Peixoto conseguiu uma intervenção da estadual. É isso que ela está se referindo. Isso. Então, o que houve foi uma orientação nacional para que houvesse a continuidade dessa parceria que não existia aqui na cidade. Então, eu fiz contatos, articulações na estadual do partido, na nacional do partido, tive apoio e foi assim que o partido manteve uma relação indireta, na verdade uma relação inexistente. E eu abri um processo de ruptura e comecei a fazer um trabalho totalmente independente nas ruas, desenvolvi 2 projetos, a vice nos bairros, a vice nas redes sociais e comecei a lutar pelos taubatianos de outra forma, de forma autônoma, independente, indo aos bairros, ouvindo todas as demandas, notificando o prefeito por meio de ofícios e também entrando com denúncias no Ministério Público, na Defensoria Pública, notificando Brasília dos problemas existentes aqui. Fui várias vezes para Brasília também captar recursos independente dessa ruptura, porque eu queria o melhor para Taubaté. Foi muito difícil esse processo, porque a mídia, ela deu divulgação, tive oportunidade. Hoje mesmo nós estamos falando de um processo que ocorreu há um ano atrás, praticamente há um ano atrás, e tive a oportunidade de assumir a cidade e por conta de interesses políticos, partidários, de forças que queriam assumir aqui, eu não assumi a cidade como prefeita. Porque se eu tivesse assumido naquele período, eu tenho certeza, Marlon, que eu estaria com uma oportunidade de ter participado desse processo eleitoral e o PT poderia ter alcançado o governo nas urnas. Isso eu faço. Se vocês tivessem assumido prefeitura ali, estrategicamente vocês estariam melhor posicionados para o confronto, para a disputa do executivo no ano passado. Isso é fato, né? Muito, Marlon. E inclusive na época eu tive todo o apoio de Brasília, que chegariam milhões para serem investidos em projetos aqui se nós tivéssemos a prefeitura, porque todos os projetos eles estavam sendo bloqueados, impedidos realmente de serem implementados por conta dessa ruptura política. Também o prefeito ele se distanciou e não queria que entrassem esses investimentos aqui para dar um destaque de repente ao governo federal. Nisso o governo é extremamente republicano. O nosso foco não era nada disso, esse destaque Vera Saba era o destaque realmente o povo. Então, o que aconteceu após esse processo? Eu entrei nessa disputa em nome de um projeto maior. Então, como sindicalista, hoje eu estou encerrando o mandato de presidente do Sindicato dos Bancários, já elegi aí o nosso sucessor, Carlos Ribeiro, estou licenciada para atuar na Câmara Municipal. Então, eu estou presidenta do sindicato, fechando o ciclo. O que difere um trabalho político de um trabalho sindical é a situação de representatividade. Por exemplo, a gestão pública ela é extremamente complexa. Você não pode trabalhar especificamente uma área, uma temática. E a representatividade é muito mais ampla, porque quando você é presidente de um sindicato, você atua no executivo, trabalha também uma série de áreas, mas dentro da legislação trabalhista. Por exemplo, trabalhamos com a legislação que está interligada ao Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social. Então, todas as áreas elas se relacionam dentro de direitos trabalhistas, de conquistas, de avanços, dentro dessa linha de categorias específicas. Então, eu representava uma base de 13 cidades com aproximadamente 1.600 bancários. Hoje, são 13 cidades? 13 cidades, então Taubaté e região. Hoje, como vereadora de Taubaté, ou anteriormente como vice-prefeita, representava aproximadamente 300 mil habitantes. Então a complexidade disso e diversos assuntos, não somente categoria específica. Você tem que pensar no todo. Gestão pública é isso, é fascinante. Então o que difere do trabalho, o que diferencia esse novo rumo para a carreira
foi o estudo, a formação, a busca, o contato com o povo, a busca pelos seus interesses, suas necessidades, conhecer mais Taubaté, conhecer mais essa cidade que é tão querida e amada pelo Vale do Paraíba, Marlon. Essa cidade, ela tem algo muito especial, ela é a menina dos olhos do Vale do Paraíba. Então, eu tive a oportunidade de conhecer mais. Isso daí é explicável, porque os outros municípios surgiram como desmembramentos do município de Taubaté, historicamente. Ela é a cidade mais antiga, ela não está somente no centro do Vale do Paraíba. Pinda e Tremembé, por exemplo, foram bairros no começo do Taubaté. Mas, vou falar para você o seguinte, os banqueiros são os patrões mais ricos que eu conheço, e os mais sovinas também, não? Também, mano. Nossa categoria é uma categoria, ela também tem um potencial muito grande de organização no nosso país. E... Aqui tem um assunto no Diário de Taubaté da quinta-feira, foi ontem. Sindicato faz assembleia e apresenta solução aos servidores da FUST. A FUST é a Fundação Universitária de Saúde de Taubaté, que é uma autarquia dentro de outra autarquia que é a Unital. Era um hospital universitário, né? E aqui está falando da demissão de 420 servidores adiada para fevereiro de 2014. Eu estou falando aqui agora com a ex-vice-prefeita, atual vereadora e sindicalista. Explica para a gente apresenta para a gente o seu ponto de vista nessa questão da FUST. O que eu penso em relação à FUST, não somente a FUST, esses servidores, esses trabalhadores. Agora vamos falar da FUST, da autarquia municipal, que é a universidade, e também da Prefeitura Municipal de Taubaté. O que eu penso em relação à representatividade, você estava falando do sindicato, dos banqueiros. O sindicato dos bancários, ele avança nas discussões do país porque ele se organiza nacionalmente, tem uma federação muito forte, tem uma confederação muito forte. Então nós conseguimos arrancar dos banqueiros na mesa de negociações avanços, porque existe uma organização. O que eu penso em relação a todos os servidores, seja da administração direta ou indireta, é que não existe representatividade sindical. Não existe essa organização dos próprios servidores porque faltam lideranças, falta um sindicato sério. Inclusive eu entrei com uma denúncia no Ministério Público sobre a situação de mais de 6 mil servidores municipais que estão sem a revisão anual. O prefeito está violando a Constituição Federal porque é um direito. A database é em maio. A Câmara já deveria ter recebido em abril a revisão anual de todos os servidores e fica essa vergonha. O município está passando por um processo de vergonha. Encaminhei como vereadora um requerimento cobrando uma postura do prefeito, a conduta do prefeito em relação ao cumprimento da Constituição Federal. Não obtive respostas. Nós vimos na mídia toda a divulgação de que será feito, sempre foi adiado. Agora o processo de demissões, então demissões em massa é que se discute, é retirada de direitos, acompanhar a situação dos monitores, acompanhar a questão dos estagiários, e nós estamos vivendo um desmonte na questão do maior capital humano que representa aí esses trabalhadores. Qual é a justificativa para demitir esses funcionários da FUST? Essa justificativa, na verdade, Maimon, eu vejo como uma manobra política. Eu não vejo justificativa. Mas como é que eles enunciam essa justificativa? O que eles alegam? Na verdade, o que eles querem é precarizar, eles querem terceirizar, eles querem retirar de direitos. Então, como é que você faz isso? Você retira esses trabalhadores e fala, nós estamos terceirizando esse setor. E aí você contrata... Mas eles não são concursados? São concursados, têm direitos adquiridos, mano. Só que eles precisam de quem os defenda.
Então, o que nós vereadores podemos fazer? Nós podemos encaminhar denúncias, nós podemos cobrar do prefeito uma postura, porque a administração indireta, a fundação é uma administração indireta, ela está ligada ao Poder Executivo. Então, esses trabalhadores, eles têm direitos. Quem os representa, Marmo, neste momento, perante a Justiça? Eu recebi já a notificação do Ministério, a resposta do Ministério em relação a essa cobrança do direito de todos os servidores. E sabe o que eles me alegaram, ressaltaram, Marmo, na resposta? A senhora não os representa. Acione o sindicato que represente essa categoria. Mas aí eu tenho... No sentido de categoria. Aí eu tenho que discordar de quem escreveu isso para você, não sei quem escreveu isso. Porque você, como vereadora, está abordando uma área sensível do interesse do município, que é o funcionamento do sistema de saúde. Então, a destinação dos profissionais da saúde, dos servidores públicos, o que acontece com eles, não é interesse somente da categoria, é de interesse vital de todo mundo. É a mesma coisa que você não paga o médico vai embora. Daí quem que vai trabalhar no posto de saúde, no pronto-socorro? Tá? Mas olha, Marmo... Aqui não é só isso, aqui não está restrito a médicos. Eu acho que é que eu estou entendendo que são vários servidores de várias funções. Marmo, o que é importante... 420. Não é pouco, não. Foi realizado Isso não seria pouco nem para São Paulo, quanto mais para nós. É muito. Foi realizada uma reunião que uniu as partes, certo? O sindicato, a prefeitura, inclusive a Sandra participou dessa discussão. Sandra Tutirache. Isso, a Sandra Tutirache. O que acontece, Marmo, nessa situação? Por que o Ministério se posicionou assim? Porque, como vereadora do município, eu represento a sociedade como um todo. Especificamente, olha a importância dos sindicatos no país. Especificamente, assuntos de categoria, ligados a segmentos de categoria, quem os representa juridicamente, coletivamente, individualmente, são os sindicatos. Olha a força que existe. Existe toda uma normativa para isso, Marmo. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos até o final lutar para que seja cumprida a Constituição. Nós vamos, por meio de uma ação civil pública, mandado de segurança, acionar o Partido dos Trabalhadores para que faça esse papel. Porque existem limitações de competências. Então nós temos que respeitar também a lei. É claro que o vereador ele é visto como um super-herói. Muitas vezes as pessoas chegam muito mais próximo do vereador do que um prefeito, do que um secretário. E não é à toa, Mário, que a gente desdobra em 1000 lá na Câmara, porque lá é a caixa de ressonância, lá é o canal que você pode e deve dar voz ao povo. Vereador do PT denuncia corte de árvores centenárias da mata do Gil. Aqui é uma denúncia do Salvador Soares. Você não acompanhou esse caso? Que você tá Olha, é assim, Mário, cada munícipe ou cada demanda vai chegando para os gabinetes, à medida que as demandas vão chegando, cada um vai se posicionando e a gente vai direcionando o foco do trabalho para outras. É claro, se houver necessidade de encaminhar também, para não atolar todas as secretarias com vários vereadores do mesmo assunto. Eu também questionei as podas de árvores em relação lá à Praça da Rodoviária Velha. Isso daí foi um ponto que chamou muita atenção do movimento da ONG Preserva Taubaté. Então, tem vários questionamentos. A gente se desdobra em várias áreas, Marcos, e estamos atentos a todas as demandas. E vocês têm reunião de bancada? Temos, constantemente nós temos um contato, um diálogo para discutir as diretrizes e as ações do vereador e as ações do mandato dele, do meu. Agora depois tem a história do Genuíno, não sei se você vai querer comentar, mas vamos à polêmica municipal da semana. Faz o pedido de instauração da comissão provisória. Eu acho que foi pedir
Pedir comissão provisória, não, comissão processante. Comissão processante. Isso é uma coisa normal na democracia. Pedir CPI, pedir comissão processante, isso é normal na democracia, isso acontece. Em Portugal, vira e mexe, por exemplo, a oposição apresenta moções de censura ao primeiro-ministro. Às vezes, na maior parte das vezes, sabe que não vai passar, porque o primeiro-ministro tem a maioria na Assembleia da República e tal. Mas isso em outros lugares. Só que não é necessária a supermaioria no caso de Portugal. A maioria simples dos deputados decide derrubar o primeiro-ministro. Aqui é uma maioria qualificada, que se chama, de 2/3. É um arcaísmo do sistema presidencial. Mas o negócio foi muito atrapalhado porque a presidente cometeu um erro grave de achar que ela monocraticamente podia decidir se aquele pedido dizia respeito a uma matéria, se era uma matéria afeta a esfera de fiscalização da Câmara ou não. Quem decide isso constitucionalmente é o plenário. Se não, por exemplo, o Collor podia só ter conversado com o presidente da Câmara, que era o Ibsen Pinheiro, na época, e podia ter conversado com o presidente da Câmara dos Deputados e ter sepultado a história lá. Não pode fazer isso. Quando o processo, o pedido entrou ali, ela imediatamente teria que ter aberto a discussão e botado para votar. E aí o normal é o seguinte, cada vereador vai ter sua posição ali, você não pode votar talvez, você tem que votar sim ou não. E cada vereador assume a responsabilidade de ter votado. É claro que o resultado final não ia agradar todo mundo, porque tem uma torcida que quer a cassação do Júnior, tem uma torcida que não quer a cassação do Júnior. A gente sabe disso. A gente sabe que existe uma divisão. Mas ela deveria ter feito isso, não fez. Aí a justiça cometeu um erro, no meu entender, tá? De não ter dado a liminar para vocês. Mas a Graça reviu a atitude dela, botou para votar. Tá? Corrigiu o erro. Estrategicamente, eu vi um erro da parte de Salvadorzinho, que eu vou dizer. Quando ele colocou que ele queria mais 2 semanas para fundamentar melhor a argumentação dele. Isso enfraqueceu a posição dele naquele momento. Estrategicamente foi um erro. Mas achar que ia passar, justamente por causa da exigência da supermaioria, eu não achava que ia passar, porque o prefeito tem 11 vereadores que saíram com ele da eleição. Não é uma coalizão de 11, é uma multicoligação, porque falo multicoligação porque foram 14 partidos, né? Eu quando falava na Europa que no Brasil tinha que coligação de 40 partidos, eles perguntavam, mas como? Eu já vi a eleição aqui em Taubaté que teve 40 partidos numa coligação majoritária. Não essa. Essa teve 14, já era muito. Mas eu falo isso, por exemplo, em países que tem 100 partidos, você fala que tem uma coligação de 40, eles acham que é impossível. Porque se você já ter 5 numa coligação já é muito, imagine ter 40, mas aqui teve 14. Mas saíram esses 11 dessa multicoligação. Esses 11, naturalmente, tendem a votar com o prefeito. É muito mais difícil convencer esses 11 que o que vocês estavam propondo seria também de interesse do prefeito. Porque eu também acho que para ele seria interessante passar por um processo desse, apresentar a defesa dele, e se ele tem razão, se ele tem argumentos, ele encerraria esse assunto em 3 meses no máximo. Não pararia suspeita. Mas eles não entendem assim, não entendem que seja do interesse deles. Esses 11 iam barrar. Né? E 11 para barrar o pedido de vocês bastava. Agora, curioso foi que não deu 11 a 8, né? Deu mais, né? Deu 15 a 3. E curioso também esses pedidos para alongar o debate, porque isso ia levar aqui 15 minutos para cada vereador falar. Eu não entendi por que um vereador pediu isso. Eu não vou citar aqui, em respeito até à idade dele, mas por que
queria 15 minutos para cada vereador falar. Eu não entendi isso. Eu acho que tinha que ser a discussão logo no começo da sessão da quarta-feira. Cada um assumia a posição, votava, tá? Respondia depois perante seus eleitores. E é claro que, com a previsível vitória do governo, vocês só vão poder entrar com um outro pedido desse tipo, nesses mesmos termos, na sessão legislativa seguinte, que é o ano que vem. Eu vou perguntar para você o seguinte, Roberto: como é que não tem uma oposição de 8 vereadores? Isso que as pessoas não estão entendendo na cidade. O prefeito tem uma maioria de 11, todo mundo entende. O que as pessoas não entendem é como é que a oposição não soma 8. O que acontece? Bom, é importante. Bom, primeiro quero parabenizar que você acompanhou essa sessão realmente. Fiquei lá. Do início ao fim. Sem comer, passando mal. Passando mal, não tinha nada ali por perto para você, Mário. Mas gostei. Você e outros taubatianos puderam acompanhar, parabenizar os taubatianos que estão realmente participando da sessão e de momentos decisivos em Taubaté. Por que Salvador entrou com processo de comissão processante e também entrou com processo parlamentar de inquérito? Porque o prefeito foi cassado em primeira instância por motivo de abuso de poder econômico. Na Justiça Eleitoral. Isso, na Justiça Eleitoral e também por denúncias que foram apresentadas ao Ministério Público, que foram apuradas pela juíza por fraudes em licitações. É importante destacar que isso gerou o requerimento do Salvador Soares, que é o líder de bancada do Partido dos Trabalhadores. Na Câmara Municipal, nós temos 2 vereadores de oposição, eu e Salvador Soares. E nós temos 17 vereadores que ou estão próximos, ou independentes, ou fazem parte da bancada governista. E que decidem que tem direito à voz, que tem direito a voto. Isso ninguém pode tirar do vereador. A força e o poder do vereador está no direito à voz e no direito a voto. Cada vez que um vereador se manifesta no plenário, ele representa aproximadamente 300, né? Taubaté já foi anunciado aí 296, eu já acredito que Taubaté tem aí 300 mil habitantes confortavelmente. O que acontece, Marlon, diante dessa situação? Você estava falando do posicionamento da presidente. Quando a presidente ela não apresentou ao plenário um momento de decisão, um momento de abertura para o plenário manifestar o direito à voz e voto, realmente ela violou a Constituição Federal, violou a lei orgânica do município e violou o regimento interno. Eu, Salvador e Poliana entramos com um mandado de segurança, entramos com uma liminar, solicitando a agilidade do juiz nesse processo de decisão, para que realmente fosse sim colocado ao plenário a discussão. O direito à voz e o voto de cada vereador. Esse é o nosso papel dentro da Câmara. Não estamos na sessão só para discutir, para debater os 15 minutos, ou seja, 5 minutos. Projetos que são encaminhados lá. Muito mais que isso. Nós estamos lá para decidir o futuro dos taubatianos. E nessa situação do prefeito que foi considerada gravíssima, entrou aí no cenário nacional de novo Taubaté, sofreu um desgaste na imagem, de novo Taubaté vivenciando essa situação do governo que responde por processos jurídicos e que pode sim travar a máquina para seguir aí essas defesas junto aos tribunais. O que aconteceu? Nós não perdemos o mandado de segurança. Não foi concedida liminar. Não foi concedida liminar. Não foi concedida liminar, só que o Mas juiz... eu acho que devia ter dado. O juiz, porque existe uma lide, a lide é conflitos de interesses. O que ele chegou, né? Chegou a uma conclusão, ele também... Meu Deus, essa situação precisa ser remetida ao judiciário? Precisa entrar com um processo, desdobrar um processo, sendo que a Câmara pode resolver? O juiz, ele deu chamou a atenção da Câmara Municipal. Isso daí é o papel
da Câmara, vocês podem resolver isso daí tranquilamente lá. Aí o que acontece? Foi feita uma avaliação, com certeza pelo jurídico da casa, junto à presidente, que avaliou que realmente houve uma falha. Não que perdemos o mandado de segurança, não perdemos nada. Tudo isso foi importante para marcarmos que o vereador ele tem poder e ninguém tira o poder do vereador. Ninguém tira. Você notou algumas diferenças de procedimento da vez passada? Todas as comissões processantes contra o Peixoto, teve uma que foi por comportamento da primeira-dama, que foi entrado no pedido. Tiveram sessões extraordinárias só para votar o pedido e o requerente não votou. No caso, o Jefferson uma vez pediu e quem votou foi a Fátima, que era suplente dele. E dessa vez, a sessão extraordinária só aconteceu porque demorou demais ao ordinário e o requerente votou. Então tem uma mudança aí de procedimentos que, para mim, não está claro. Eu não acredito, eu vou discordar um pouco dos advogados. Eu não acredito que esse decreto que os militares fizeram na década de 70, regulando cassação de prefeito e do governador, eu não acredito que ele seja constitucional. Eu acho que o que é constitucional é fazer na Câmara dos Vereadores o mesmo procedimento que tem para o presidente da República. Entendeu? Por exemplo, quando o Peixoto entrou com o pedido e foi aceito, admitido, ele tinha que ter sido afastado do cargo. Porque é o que acontece com o presidente da República. Eles respondem assim, olha, não existe impeachment de prefeito. Mas não existe impeachment do prefeito só no sentido. É porque vocês, vereadores, têm imunidade parlamentar. O governador de estado tem uma imunidade do cargo, o presidente também. O prefeito não tem imunidade. O prefeito não é como vocês. O prefeito, o que falar, pode ser processado, pode ser preso. Vocês não, o que vocês falar ali da tribuna, vocês só podem ser processados internamente ali na Câmara. Se o Conselho de Ética não der uma punição para vocês, ninguém pode processar você porque votou assim, assado, nem pelo voto. Tentam. Isso daí é fato, que tem um monte de gente que tenta. Mas, quer dizer, tem uma série de procedimentos ali que não são observados. Eu acho que tinha que ser exatamente igual o presidente. Agora, também explicar para as pessoas. Quando tem um projeto de lei, tem uma votação do projeto na generalidade, que quer dizer o seguinte, não quer dizer que os vereadores ou deputados ou senadores estejam aprovando o projeto. É que entra ali o plenário, decidiu que aquilo ali vale apenas ser examinado e discutido. É a admissão na generalidade. Vai para discussão e votação na especificidade, quer dizer, quando vai para as comissões. E aí, só depois do trabalho na especificidade é que volta para o plenário de qualquer casa legislativa e tem a votação e a discussão e votação final global. Que é aí quando os parlamentares decidem se aprovam ou não. Quando você entra com pedido de comissão processante pela essa legislação que estão seguindo, é a mesma tramitação. Admitir a CP não queria dizer naquele momento, em hipótese alguma, que os vereadores estivessem já caçando o prefeito. Quer dizer que eles aceitavam examinar o que estava sendo proposto. Exatamente, Marlon. A instauração da CP, ela representa, é importante falar para a população e os munícipes que estão nos acompanhando, que a instauração da comissão processante é um momento para levantar provas, ouvir testemunhas, trazer novos elementos diante da apuração dos fatos, ouvir, realizar diligências e levantar o maior número possível de informações que tenham a ver com a questão temática, que é a situação de fraudes e licitações. Então, um processo investigativo que pode culminar na cassação do prefeito, mas vai depender do quê? De todo esse procedimento que leva à cassação. Inclusive porque os vereadores da comissão processante são sorteados. Então vocês não saberiam quem estaria ali. Poderia ter só governistas nessa comissão processante. Na verdade, você tem que respeitar
a toda a coligação partidária. Você tem que eu equilibrar. Não estou dizendo que os governistas automaticamente produzissem um relatório que fosse favorável que fosse, ao prefeito. Que inocentasse o prefeito. Mas talvez para eles é mais difícil fazer isso. Por uma questão de convicção tal. Porque, na verdade, é o seguinte, quem ganha uma competição, uma eleição, não vai contestar a legitimidade da sua própria vitória. Porque quem ganhou quer acreditar que a sua vitória é legítima, né? Então, é natural que eles não aceitem as teses que a juíza eleitoral acatou. Natural. Isso daí você não precisa convencer muito. Convencer do contrário, sim, é que é mais difícil. Mas a gente não saberia o que seria o relatório dessa comissão processante, né? Então, quer dizer, mas, claro, eles entenderam que era melhor encerrar a coisa ali, do que eles terem de produzir talvez um relatório dizendo por que eles achavam que o prefeito, né, que não cabe, etc. Né? Agora, tem as investigações na Justiça Eleitoral, tem na Justiça Estadual e tem uma CPI na Assembleia Legislativa Estadual que vai apurar a questão do ponto de vista da FDE mesmo, né? Não entra no município. E aqui o que eu achei bom naquele dia foi a abertura da SEI das licitações. Eu acho que essa que a gente tem que ter um olho em cima, porque essa não pode dar pizza. De jeito nenhum. E essa eles vão ter que, todos os vereadores que tiverem, vão ter que agir em função do que for verdade. É simples o processo. O processo é defender o povo com ética, com transparência, honestidade, no sentido de você não dispersar do seu foco. Se você veio de uma bancada governista, você tem que pensar que você representa a cidade, os interesses da população de Taubaté. E é interesse da população. Isso foi manifestado amplamente nas redes sociais e nas ruas, de que o povo tem mais aqui, sabe, participar desse processo ativamente, porque ele quer ser representado por meio de seus vereadores, por meio dessa instauração. Seja da CP, seja da CPI, seja da SEI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, seja Comissão Especial de Inquérito, seja Comissão Processante, vamos esclarecer as siglas, né, porque a população também ela não aguenta mais tanta sigla, tanto código. A gente tem que esclarecer e tentar popularizar também a política para a população entender o que está acontecendo, porque fica um oba-oba a situação, fez isso para aparecer, isso dá uma falta de respeito com os vereadores, tá uma completa falta de respeito, estão querendo destruir a imagem não só de um vereador não, de toda a Câmara Municipal. A Câmara está sofrendo um abalo aqui na cidade. Ontem nós saímos de lá 0 hora numa audiência pública. E às vezes você vê manifesto nas redes, mano, de que vereador precisa começar a trabalhar, vereador não trabalha. Meu Deus do céu, quem pensa assim, acompanhe os mandatos, participe da sessão de Câmara. A gente tem que melhorar a cultura do nosso país. É difícil a gente ouvir, mano, a situação. Político não presta, político é bandido. Tudo bem, eu sei o que é ser uma pessoa pública. Você é amado e você é odiado. Só que você se desdobra, você trabalha, você sacrifica tanto mais. Chega uma hora que você não suporta mais e chega a seguinte conclusão. Os bons não conseguem, vão para a iniciativa privada mesmo. Porque na iniciativa privada, ou um concurso público, você tem um plano de carreira... Ou vão pescar. Não, você não tem rasteira. Você não tem rasteira de pessoas querendo destruir sua trajetória de vida. Você muitas vezes recebe críticas questionando a sua idoneidade, sem saber o que você passa, a sua ficha limpa. Então é complicado. Eu acho ali que, mesmo que as pessoas critiquem o pedido de vocês, a crítica não pode ser com relação à idoneidade de vocês. Crítica construtiva, né? Eu acho que não tem o que questionar isso. Pode questionar outros aspectos, né? Como eles questionaram no caso de eles acharem que
ainda não havia ali uma matéria que fosse pertinente à alçada da Câmara. Mas isso é outra discussão. Agora, saiu de lá anunciado que vai ter uma CPI sobre as licitações da Prefeitura e da Câmara, o que é um avanço, a Câmara rever suas próprias licitações. Agora, o que me espantou ali, que me deixou preocupado, e que eu posso até compartilhar essa preocupação com o João Marcos, que ele disse que ninguém está prestando atenção ao plano plurianual, mas aí me chocou o seguinte: eu não fiquei sabendo que houve audiências públicas para discutir o plano plurianual. Como é que esse projeto está chegando na Prefeitura, à Câmara? Aconteceram essas audiências? Está chegando de qualquer jeito. Está chegando, eles estão num afogadilho, porque nós estamos falando do plano plurianual, o plano que está traçando diretrizes para a cidade, organizando a nossa cidade nos próximos 4 anos, 3 do governo Júnior e mais um que vai adentrar para o próximo prefeito ou prefeita de Taubaté. Então, o que vai acontecer agora, Mar? Nós recebemos semana passada uma informação que não chegou, não foi amplamente divulgado pela imprensa, não chegou nenhuma comunicação para os gabinetes também, porque no mínimo, é o mínimo que a Prefeitura pode se dispor a dialogar mais com a Câmara, para que a gente também faça um canal de comunicação junto à população de Taubaté, sobre uma audiência que aconteceu no prédio, que um vereador participou, até falou que acabou tarde. Eu falei, que audiência é essa? Ah, audiência do PPA. Eu falei, do plano plurianual. Eu falei, nossa, mas nós não fomos comunicados, não vimos nada na imprensa. E o prefeito, obrigatoriamente, ele tem que realizar audiências. Pois é. Audiências. Ele realizou uma, vai realizar outra na Câmara Municipal. Obrigatoriamente vai chegar na Câmara Municipal. Mas tem ali colegas de vocês que, até quando militavam no PT mesmo, já reivindicavam essas audiências e tal. Tem outras pessoas ali. Vocês não podem deixar isso. De jeito nenhum. Vocês têm que compor com os vereadores que sempre pregaram a necessidade da participação da população no planejamento, para realizar essas audiências. Nem que seja a própria Câmara que tem que realizar, mas vocês fazerem isso, entendeu? Não pode deixar assim. Com certeza. E tem que apelar também para o bom senso do prefeito, que o prefeito é advogado, né? Ele, se ele terminar esses 4 anos e porventura sair da política, ele vai querer exercer a profissão dele. Ele tem que mostrar o saber jurídico dele. Ele não pode deixar um erro jurídico desse passar. Mas vocês têm que reivindicar. Eu sei que pode sempre ter uma explicação política para os erros jurídicos, como sempre tem uma explicação técnica. Mas vocês têm que reivindicar isso, não pode deixar passar isso. Mas nós estamos questionando, nós estamos acompanhando, só que essa postura não é postura adequada, isso não é postura de um líder, de um comandante da cidade, um chefe do Poder Executivo que tem uma formação. Você mesmo está falando o que é um advogado, ele é um administrador da justiça. Eu nem sei se ele é advogado mesmo ou bacharel, mas se for advogado, pior ainda. Se for advogado... Ele é advogado formado. Então. Eu acho que ele é da OAB, ele está na OAB. Não sei. Eu acho que sim. Eu estou questionando essa situação. Eu não sei se ele é bacharel ou advogado. Se for advogado, é um administrador da justiça. Tem formação em gestão pública. Eu entendo que ele tem bons secretários. Alguns estão com dificuldade de desempenho, mas está ruim o governo dele. E outra coisa, ele não tem dificuldade de ir para uma audiência dessa e se interagir com a população. Não, ele a tem dificuldade. A dificuldade como capacidade intelectual, ele tem para isso. Ele é inteligente, ele sabe, numa audiência pública, falar com as pessoas, entender, se comunicar. Então não há motivos para ir um plano plurianual a toque de caixa, saído de uma caixa preta. Vocês têm que discutir isso. Mano, o que eu vejo em relação ao Júnior, eu particularmente, eu gosto do Júnior como pessoa, como prefeito, está deixando muito a desejar pela formação que tem e pela trajetória mesmo. Ele vem de uma classe média alta e tem que ter um olhar social, para fazer inclusão, para trazer o povo para o diálogo, para a participação social. Ele não tem
desenvolvido um trabalho focado nessa linha para os mais humildes, para os mais simples, mais necessitados. Ele não tem convocado essa elite dirigente da cidade para gerar emprego e renda, para alavancar mesmo os projetos sociais da cidade, gerar oportunidades, efetivar políticas públicas. O Júnior tem capacidade para isso e não está utilizando todo o potencial dele. Então eu faço aqui até um... Não, é um apelo que a gente tem que fazer. Fazer um chamado para o Júnior, porque ele é jovem, ele é inteligente, mas está falhando demais. Ou ele não está tendo o poder de conduzir a cidade, ou sua equipe está muito falha. Eu até compreendo que para um prefeito seguir bem, traçar aí um planejamento estratégico com perfeição, porque a cidade precisa disso, mas não pode errar agora. Tem que ter uma boa equipe. Luxemburgo, se eu não me engano, acho que era que dizia que os problemas da democracia só podem ser resolvidos com mais democracia. Mais democracia. Então, o planejamento popular, ele é uma medida importante até para moralizar o funcionamento da administração pública. Porque moralizar em que sentido? De diminuir a possibilidade de tipo de erros por causa de ações mal intencionadas que ficam em bastidores, e também porque a população pode colocar suas reivindicações, então não há aquela distorção dos interesses, né? Você vai mover recursos todos para aquilo que é realmente prioritário, que as pessoas estão sentindo que é prioritário, e também porque dá uma transparência e vai para aquela história. A mulher de César não basta ser honesta, tem de parecer. Ou seja, você deixa a coisa mais honesta e com aparência de honestidade. Entende? Eu estou fazendo o meu papel como vereadora, Marlon, desse processo de transparência. E esse é o mais importante, planejamento popular, isso é o mais importante. Planejamento popular, a implantação do orçamento participativo, do plano plurianual participativo que ele pode fazer bem, não fazer audiência sem divulgação e escondido em lugares distantes. Agora, uma outra questão que eu gostaria de também ressaltar do mandato, Marlon, que eu entrei com 4 denúncias no Ministério Público. 4. Uma, nós fomos vencedores no processo sobre aquela pintura nos prédios que ele estava utilizando, as cores do partido, buscando também, visando a transparência, a divulgação dos atos oficiais do governo. Também tivemos um avanço porque o Júnior se propôs a divulgar na rede mundial de computadores. Agora nós temos 2 pendências. Uma, o Ministério Público já se posicionou em relação aos servidores municipais, que também não foi favorável e também não nos sentimos contemplados, que é a questão de encaminhar para representatividade sindical, que não existe aqui na cidade. Mas tem uma pendência em relação a isso que você está falando, de propor e chamar o povo para participar do governo, que é a questão das mudanças viárias. Ontem eu estive com a diretora... O mesmo erro do Montezuma. Então, Monte Claro, Monte Claro. A mesma coisa. O que aconteceu? Eu gosto e respeito todos os secretários e diretores do governo, porque eu sei o quanto eles trabalham. Só que tem que ouvir o povo, tem que dialogar, não chamar os empresários, comerciantes, moradores. Fizeram 5 alterações viárias em avenidas importantes. Eu questionei a questão do plano diretor do município, da participação, da realização de audiências públicas. O povo de Taubaté está sofrendo tudo de novo. A propaganda realmente ela não falhou. A propaganda do marketing acertou. O povo taubatiano está sofrendo tudo de novo. Realmente complicado, mas os vereadores estão fazendo, que pelo menos a minha parte, estou fazendo muito, tudo o que eu posso, o que eu não posso. Minha equipe está aí, se desdobrando 24 horas para que tudo dê certo e colocar, sabe o que, Marlon? Governo no trilho, porque quando o Júnior sai do trilho, eu não quero o mal dele, o mal da cidade, eu quero que ele entre no trilho. Então, quando ele sai da legalidade, eu coloco para o Ministério Público adequar. Chama o Júnior, Você está agora divergindo do Isaac, porque o Isaac que queria tirar os trilhos. É verdade. Ô Marlon,
A gente tem esse projeto, defendemos lá em Brasília esse projeto da remoção dos trilhos. Ah, não, pelo amor de Deus. A não remoção dos isso. trilhos. Não Isso pode representar um grande avanço para a mobilidade urbana do município. Não faça isso, não faça isso. Mas não sou eu. É o avanço da modernidade. Taubaté... Não faça isso. Nós estamos na nova era das ferrovias, não faça isso. Marmo. Quem vindica o trem bala para Taubaté que é melhor. Nós vamos reivindicar tudo para Taubaté, gente, o que pudermos. Eu apresentei aqui, eu chamo as pessoas para trazer uns pontos de vista diferentes do meu, às vezes um pouco diferente, às vezes muito diferente, e não faria sentido eu chamar a pessoa e não deixar falar a pessoa. Então eu deixei ela falar. Só um pouquinho, né, Marmo? Só um pouquinho. Não, eu deixei acho que eu deixei você falar bastante. Eu peço desculpas aí essas pessoas por falhas e lapsos da minha parte aqui nesse aqui. Eu não tive intenção proposital nenhuma de cometer algum lapso nessa fala, nem de ofender nem nada. Não tenho intenção de fustigar ninguém aqui, porque eu prego que a gente vai capacitar os cidadãos passando informação. A gente tem que falar a verdade para as pessoas. Falar a verdade para os internautas, para os cidadãos, para os eleitores, para os sócios do sindicato, colegas de trabalho. A gente tem que falar a verdade para poder capacitar as pessoas a intervirem na política com mais força. Isso eu sempre coloco. E a verdade é dialógica. A verdade tem sempre os pontos de vista, e eu trouxe aqui o ponto de vista da Vera, que eu peço desculpas ao Miguel, mas é uma mulher belíssima. Só que o Miguel chegou primeiro. e que está fazendo um papel lá na Câmara muito maior do que mostrar a carinha bonita, né? E que eu acho que honra aí. Em outras ocasiões talvez nós vamos, pretendo talvez chamar alguns vereadores, aqui para falar no Diário Taubaté. Às vezes pode ser, talvez não por mim sejam entrevistados, mas também aqui para botar mais a voz dos vereadores nos meios de comunicação, na internet, para as pessoas terem uma ideia melhor do que se passa. Tá? Vera, muito obrigado. Tá? Tudo de bom para você. Obrigada, Marmo. Pode fazer as... Leiam o Diário de Taubaté. Pode fazer as considerações finais? Isso daí era um encerramento, mas se quiser fazer, faz. Né? Ô Marmo, você não deixa a gente falar? Eu tô deixando. Fala. Primeiro eu quero agradecer a você, Marmo, pela homenagem que você fez hoje, vindo no programa de vermelho. Não, isso não é homenagem ao PT, não, é ao PSOL. É o socialismo, não é o PT. Aliás, o Partido Comunista também usa essa cor, e o PSTU também. Então... Que bacana. A linha socialista é muito importante. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço a oportunidade, parabenizar novamente pelo programa e deixar um grande abraço aí quem está nos assistindo ainda, nos acompanhando, pela importância que é você ter do outro lado também as pessoas para conhecer um pouco mais do trabalho, da pessoa, dos ideais, daquilo que defendemos e acreditamos, e convocar os taubatianos para uma mudança política. A política, ela tem que ter a polícia está atrás de nós aí para organizar o combate à violência. Não deu tempo nem de falar sobre as comissões, mano, que participo também na Câmara de 5 comissões. E em uma outra oportunidade eu gostaria de estar falando sobre a questão da violência, a questão da segurança do nosso município. Quero finalizar minha fala sobre essa convocação com o povo taubatiano, chamando o povo taubatiano para mudar a política de Taubaté. Chega de assistencialismo, chega de voto de cabresto. Vocês são maiores do que isso, vocês precisam de serviços e exigir direitos. Vocês não necessitam... Serviços públicos. Serviços de qualidade. Não é no serviço no sentido de emprego. Exatamente. Embora também as pessoas precisem de emprego também, né? Claro, e convocar essa elite
dominante, elite itinerante, elite que pode mudar o país, que abandonou essa questão de políticas públicas, porque hoje essa classe média alta que não depende dos serviços públicos, que é uma classe que critica, que é ativa, que busca qualidade, ela tem que retomar e ajudar o povo a crescer. Nós estamos aí à disposição, procure o gabinete e vamos somar força e mudar Taubaté. Taubaté quer mudanças e nós estamos à disposição de todos vocês. Muito obrigada.